Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo, Haribo. Todas as glórias ao Senhor Krishna, Suprema Personalidade de Deus. Que o Senhor Vishnu, a expansão do Senhor Krishna em nosso coração, nos inspire hoje para mais essa aula do Bhagavad Gita. Então, Bhagavad Gita aqui, Haribo, Haribo. Então, vamos dar hoje a continuidade ao verso da aula passada, sempre aí estabelecendo o nosso tempo de 1 hora no máximo, né? De aula também, para não ficar muita informação. E vamos aqui deixar Deus nos inspirar para mais esse conteúdo, né, espiritual, onde aproveitamos aqui a nossa forma humana em gratidão por Deus para tentar passar o conhecimento que Ele deixou para pessoas que, porventura, né, estejam sendo energeticamente direcionadas a esse espaço aqui onde estamos tentando fazer esse serviço devocional da melhor maneira possível para manter, né, essa consciência divina da rendição a Deus. Então, como falamos, esse capítulo 6, Dhyana Yoga, é yoga da meditação, Dhyana. De modo que é uma prática espiritual onde você senta-se, né, meio que em silêncio, e aí você silencia os pensamentos e consegue transcender a sua mente e atingir o ponto do espírito. Krishna, ele nos ensina no Bhagavata que devemos, né, meditar nele na forma de Vishnu no coração e também na forma dele, na forma pessoal, como Krishna, e também nos seus passatempos, observando Krishna se relacionando com os seus vários devotos em Vrindavana, e esse que deve ser o teor real da nossa meditação. Não apenas assim ficar pensando em Krishna, mas realmente através dessa conexão com os passatempos de Deus revelados e também com o estudo do Bhagavad Gita, você conseguir atingir essa percepção da intuição, que está acima da mente, que está acima do intelecto. Assim, precisamos apenas tomar, né, a atitude de silenciar um pouquinho a nossa mente e canalizá-la para os assuntos relativos a Deus, a introspecção, a reflexão, a ouvir, né, aulas que estejam sempre falando sobre Deus, e dessa forma
quando realizamos o espírito, o nosso estado natural de ser é o quê? É da meditação. A meditação não significa simplesmente que você fica num lugar sentado, com olhos fechados, né, prestando atenção na respiração. A meditação que o Senhor Krishna quer que cheguemos, né, o ponto ideal para viver aquilo que se chama vida espiritual, é estar sempre lembrando de Deus. Você está fazendo as coisas materiais normalmente, porém, como pano de fundo, você está sempre pensando em Deus, nos pés de lótus de Deus, ou sentindo sempre a presença dele no seu coração, e também intercambiando essa energia onde você realmente está sendo direcionado por ele naquilo que se chama o movimento da vida material. É isso que o Senhor Krishna nos ensina. Meditar significa lembrar constantemente dos pés de lótus de Deus e viver, né, essa perfeição interna de ser no Espírito. E aí nesse verso 20 a 23, está dizendo: na etapa de perfeição chamada transe ou samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades materiais pela prática da yoga. Caracteriza esta perfeição o fato de se poder ver o eu com a mente pura e sentir prazer e regozijo no eu. Neste estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental ilimitada. Neste estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais. Nesse caso, ele jamais se afasta da verdade. E ao obter isto, vê que não há ganho maior. Situando-se em tal posição, ele nunca se deixa abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. Então esse verso aqui é um verso assim, incrível, né? É Deus mostrando qual a nossa condição do espírito, da mente, das emoções, quando começamos a realmente desfrutar dos efeitos, dos resultados da meditação. A vida material atual, né, em Kali Yuga, é muito movida pelos modos da paixão e da ignorância. Ou temos preguiça de meditar, ou não temos tempo, porque o modo da paixão, né, agita muito a nossa mente. E aí ficamos racionalizando ou encontrando desculpas para não sentar todos os dias nesse contato íntimo com Deus. Temos que prestar atenção nisso, né? O que está causando esse empecilho de não estarmos com essa avidez de encontrar Deus? Qual a causa, né? E aí você tem que partir para cima do seu coração, né? E sobrepor com ele a sua mente, porque, como sempre dizemos, a razão da nossa existência é, pelo menos nessa forma humana, é tomar consciência de quem somos, de quem é Deus. Então aqui, nesse verso, né, na última frase, depois do que dizemos tudo aqui, o Senhor Krishna está falando: esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. Krishna está falando que as misérias vêm
de você estar vivendo em contato com essa energia que não tem nada a ver com o espírito, no sentido de manifestação. Porém, essa energia material, ela vai ter a ver com o espírito quando você usar essa energia de maneira correta. Compreende? Quando você compreender que tudo é Deus sendo, que Deus é tudo que é manifesto, você consegue usar essa energia material de uma forma amigável, ressonante com o seu espírito, apesar de ela ser uma energia diferente em termos de manifestação, energéticos mesmo, né? A energia material é chamada da energia inferior de Deus, e nós somos a energia superior de Deus. E você tem que aprender a manipular essa energia, entendendo de onde ela vem, qual é o propósito dessa energia, que tudo aqui é uma escola, é uma matrix, é um tipo de maia, de ilusão, mas se você estiver dentro da ilusão, contemplando a ilusão, entendendo como essa ilusão age através da ação dos 3 modos da natureza, conforme é explicado no capítulo 14 do Bhagavad Gita, então você se liberta completamente. E é isso que Krishna está falando aqui, ó. Essa é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias. Todas as misérias. Né? Miséria é aquilo... O que é a miséria? É a falta de consciência espiritual. O espírito ele está sempre angustiado. Ele está sempre sentindo uma espécie de vazio existencial. Porque ele está em contato com essa energia material e não consegue realizar o que é isso. De modo que Krishna fala, né, Deus, que quando você se rende aos pés de lótus dele, naturalmente ele retira essa camada ou esse véu que obstrui a nossa visão espiritual. Mas para você fazer isso, você tem que aí fazer a prática, sentar em meditação, refletir um pouquinho mais, né, sobre o conteúdo filosófico de que Deus fala no Bhagavad Gita, fazer uma introspecção, tentar passar a viver nesse mundo contemplando a energia material através do conhecimento que você adquiriu de Deus, que é a autoridade suprema, de qual é o modo de você contemplar essa energia material. Tão logo você faça isso, sem perder a consciência, né, desse conhecimento, você se torna livre. É igual, por exemplo, quando a pessoa vai, né, já dei esse exemplo, mas vou dar de novo, quando a pessoa vai no enterro, a pessoa que sabe que o espírito é eterno, que quem está morto é somente aquele corpo material, né, aquele invólucro de carne, quando ele chega no cemitério, ele não tem aquele sentimento de dor, de perda, porque ele sabe que o espírito não morre, ele só está abandonando o corpo. E já as pessoas que não têm essa visão espiritual, e eu estou falando isso aqui como analogia, né, disso tudo que estamos colocando aqui nessa reflexão, a pessoa mais materialista, que vive no falso ego, ela vai olhar aquele caixão ali, ele vai sentir assim, né, principalmente se o chamado morto, né, for parente, ela vai entrar meio que em pane, ou um amigo vai chorar, não vai entender, não vai aceitar, vai achar que Deus é injusto por levar aquela alma tão boa, e aí faz tanta especulação, e passa a sofrer, às vezes uma mãe quando perde o filho também, fica o tempo dela todo aqui nesse mundo, sofrendo, se lamentando, abandona Deus às vezes também, quer culpar alguém, né? Então a morte acontece assim, é completamente diferente para a pessoa que está rendida a Deus, para a pessoa que está vivendo na ilusão, certo? Então temos que entender que todas as misérias, todas as angústias, todas as más interpretações, esse sofrimento todo vem porque a pessoa perdeu seu espírito, né? Perdeu a consciência espiritual.
E aí no Bhagavad Gita, Krishna vai reviver, e ele vai citando vários processos, né? E nesse capítulo 6, Krishna está falando do processo da Dhyana Yoga. Yoga, união, Dhyana, meditação. União com Deus através da meditação. E aí ele explica, né, que a meditação, como falamos, é meditar nele, não é meditar no vazio, não é imaginar um local paradisíaco, você está se meditando num lugar paradisíaco, certo? Isso aí não é meditação espiritual, isso é um relaxamento mental que você autocria com a sua imaginação. Outra coisa é você meditar na forma revelada de Deus, nos passatempos, contemplar isso no seu coração, né? Porque todo esse reino de Deus ele está dentro de você mesmo, do espírito. E agora nessa forma humana você tem que tentar de alguma forma reviver essa situação espiritual, e Deus vem e nos dá essa oportunidade, essa literatura toda para revivermos aquilo que é a essência da nossa vida, da nossa natureza. Compreende? Então, Krishna está falando aqui que na etapa de perfeição chamada transe ou samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades materiais pela prática de yoga, que eu acabei de falar. Pela prática de yoga você vai atingir esse ponto do espírito, onde você vai se conectar vivencialmente, né, com a sua essência, e isso é chamado o quê? O transe, o samadhi. Você está sempre nesse transe espiritual, certo? Você vai estar no mundo, mas não vai ser no mundo, e as pessoas, quando te olharem assim, você está nesse transe, mas ninguém vai poder compreender enquanto elas também não estiverem nessa situação interna de ser nesse mundo que se atinge através aqui, né, da meditação, da contemplação de Deus, que isso que é a vida espiritual. Por isso que Krishna está falando, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adore, me coloque em primeiro lugar, né, o seu amor a mim em primeiro lugar, porque o amor que você emana para qualquer coisa, para qualquer pessoa, para qualquer lugar ou situação, esse amor vem de Deus, porque você é uma parte de Deus e o seu amor originalmente está presente em Deus. Radha Krishna. Radha Krishna é o amor original. Vrindavana significa as atividades do amor original, Radha Krishna, e todo mundo, né, em sua essência também original, vamos dizer assim, seu corpo espiritual está se relacionando nesse nível de amor original, absoluto, que é algo, né, impossível que falarmos com palavras, mas que dá para entender mais ou menos. E aí você, na vida humana, começa a fazer essa prática de reviver esse amor espiritual, onde você vai despertar o seu corpo espiritual, e aí Deus no seu coração, o Senhor Krishna também, ele começa a ter, né, uma relação com você. Você não só desperta espiritualmente, como desperta essa condição de realização com Deus, e isso é muito particular, porque cada um, né, cada espírito tem uma relação particular com Deus. E aqui a Krishna está falando que na etapa da perfeição, certo? Quando você está perfeito não só nesse conhecimento, mas nesse despertar, ela é chamada transe ou samadhi. A gente vê nas escolas de yoga, porque aquela pessoa atingiu o samadhi. Então tem o samadhi da energia impessoal, que é o inicial, como falamos, tem o samadhi da realização de Deus no coração, e tem o samadhi mais elevado, que é você realizar a suprema personalidade de Deus e suas atividades ou passatempos do seu coração místico. Então isso que é o devoto puro. O devoto puro está sempre em transe, meditando nos passatempos de Deus, assim, não só meditando, vivendo internamente isso. Todo mundo um dia vai atingir essa vivência completa, né? Esse despertar completo da alma.
Temos que, assim, observamos também nos passatempos de Krishna que as gopis, elas estão sempre assim falando dos passatempos de Krishna e lá no mundo espiritual, quando você lembra dos passatempos, eles estão acontecendo mesmo, de verdade. Não precisa nem Krishna estar presente, a pessoa está num transe tão grande no mundo espiritual que todo mundo está com Krishna, mesmo Krishna não estando presente, vamos dizer assim, porque lá tudo é espiritual. Não tem o pensamento igual aqui, né? O pensamento, vamos dizer assim, a gente tem que falar essas palavras, é tipo assim, o espírito quando está emanando essa atividade de amor para Deus, ele já está com Deus. E às vezes ele sente que está separado de Deus e ele quer estar com Deus. E aí vai acontecendo todas essas atividades e é isso que a gente está treinando aqui nesse mundo material. E aí Krishna está falando aqui que nessa perfeição, nesse samadhi, o que vai acontecer? A mente ela vai se abster por completo das atividades mentais materiais. Enquanto você não atinge esse patamar espiritual de realização interna, que é o que se chama o samadhi, né? O samadhi verdadeiro, a sua mente ela só está ligada em atividades, né? Aqui, ó, em atividades mentais materiais. Então, o que a gente tem que fazer? Ter atividades mentais e espirituais pela prática da yoga. Bata e a porta se abrirá, peça e receberás. Tem que fazer tudo isso em relação ao Supremo, porque tudo é Deus. Você é uma parte de Deus. O seu corpo humano é uma energia material de Deus. Tudo é Deus energeticamente falando, isso que se chama o Brahman, certo? Só que o Brahman, ele serve ao Brahman Supremo, Krishna. E você faz parte desse Brahman espiritual emanado por Deus, você é uma centelha espiritual e você tem um corpo espiritual. Você tem que despertar imediatamente essa sua posição eterna, entender que é um servo amoroso de Deus, entender quem é Deus, né? Revelado como o Senhor Krishna, e daí você consegue realmente estar nesse mundo, assim como você está no mundo espiritual. Pelo menos em nível de consciência, quando você atingir essa posição de devoto puro, seja nesta encarnação, seja em alguma outra encarnação, isso aí vai depender do quanto você está colocando a sua energia naquilo que se chama o serviço devocional. Viver com essa mentalidade de entrega, de rendição aos pés de lótus de Deus. Entendeu? Então essa perfeição, o Senhor Krishna diz, se caracteriza pelo fato de se poder ver o eu com a mente pura. Isso é a perfeição. Não tem uma perfeição a ser atingida dentro da energia material. Dentro da energia material, o espírito consciente de Deus entende que a perfeição a ser atingida usando esses instrumentos materiais grosseiros e sutis, é a realização completa daquilo que você é do espírito. Quando você pergunta quem sou eu, e você entende, eu sou um espírito, eu sou algo transcendental a essa energia material, e aí você parte para tentar realizar isso através da meditação, através do canto do santo nome, enfim, do serviço devocional, né? E aí, fazendo isso, você está estimulando a sua própria energia divina a ascensionar, e aí você vai realizar aquilo que você é. Esse exemplo, por exemplo, do fogo, né? Na água, ela é água líquida, e essa água líquida é o mesmo vapor, mas para chegar a ser vapor, você tem que manter o fogo ali. Até vai chegar uma hora que a natureza da água vai se transmutar em vapor. Assim também, né, a energia material, quando mantida, se esquentando, vamos dizer assim,
com a chama da devoção, da sabedoria, constantemente, essa prática constante vai fazer com que essa energia ela se transmute em energia espiritual. Porque, na verdade, tudo é energia espiritual. Essa forma humana sua é uma forma, né, da mente, e a mente é uma forma da alma, e a alma é uma forma do espírito. E o espírito é uma forma de Deus. Você é Deus em expressão nesse mundo material para cocriar eternamente a beleza divina, né? Atualmente estamos aqui nessa chamada terceira dimensão e a gente não pode compreender a beleza do prazer de viver, porque estamos em contato com a matéria. Estamos atraindo muita miséria para a nossa vida e queremos nos libertar de tudo isso. E essa não é a solução. Não temos que fugir do mundo material. Temos que realizar o nosso corpo, né, espiritual, isso que se chama a perfeição. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, né, dizia o Mestre Cristo, ou seja da mesma natureza espiritual superior, né, da potência interna, como é Deus. Deus sempre é perfeito. Deus ele nunca se engana com a sua própria energia da ilusão, porque é ele que está controlando a ilusão. Então Deus sempre é perfeito na posição espiritual dele. E você também é sempre perfeito, só que você se esquece dessa perfeição, porque você entra em contato com a energia material e sem o conhecimento, ou vivendo na ignorância, ou manipulado pelos modos da natureza material, você permanece em miséria completa. Miséria é isso, é você viver imperfeitamente a sua natureza neste mundo, se identificando com essa forma humana, e é isso que temos que fazer na forma humana, que é sair dessa imperfeição, certo? A criação de Deus, seja material ou espiritual, tudo é perfeito, tudo é completo em si mesmo, não há nenhuma falha. Não há tipo assim, mas isso aqui é ruim, esse lugar aqui é um lugar terrível, né? Não é assim. O que é terrível é você não estar vivendo na sua natureza real. E você tem que atingir essa perfeição. Tá? Tem que atingir essa perfeição. Só que você não precisa atingir nada, porque você já é essa perfeição. Você já é uma parte integrante de Deus, é só compreender isso. E aí você mantendo essa lembrança constante, né, o falso ego ele vai se dissolvendo. Ou seja, essa falsa identificação da mente com o corpo. E quanto mais você lembra que você não é esse corpo, que você é uma parte de Deus, e aí você faz a prática espiritual de cantar o santo nome, de ouvir os devotos, né, realizados, de estudar o Bhagavad Gita, enfim, de fazer todas as práticas de meditação, de oração, de serviço. O que faz a sua mente ficar canalizada para Deus é que vai ser, né, a ebulição da sua energia água inferior para a sua energia vapor superior. E aí isso se chama ascensão, né? A água, quando ebule, né, ela sobe. Ela fica mais leve que... né, ela vira tipo um ar condensado quente. Então o espírito que está nesse mundo vivendo dessa maneira é o que Krishna está falando aqui, ó. Caracteriza esta perfeição o fato de poder ver o eu com a mente pura, né? É autoexplicativo. Se você quer ver o eu, você tem que purificar a sua mente. A mente não tem problema, a mente é o centro dos pensamentos. Você tem uma mente superior que cria os ideais da sua vida, essa imaginação criativa, vamos dizer assim, e você tem a mente que produz as formas, pensamentos, vamos dizer, mais grosseiras dentro do plano mental, que vão ser a base de sustentação de tudo aquilo que você chama o seu mundo, a sua manifestação material. Certo? Então você tem que elevar a sua energia dos pensamentos, dos sentimentos, da sua energia, das suas ações,
para essa parte, né, que é chamada a alma, que é o seu aspecto funcional de agir nesse mundo material, e a alma, estando cada vez mais plena em si mesma, ela consegue reconhecer a energia material de forma direta, contato direto com a essência. Toda vez que você abandona esse corpo, chamado assim, a personalidade, né, física, na outra, você leva elementos positivos, construtivos, para formar a alma cada vez mais consciente. E aí você vem para outra encarnação e você vai trabalhando até que sua alma vai ficar tão forte, né? A alma, assim como o condutor dessa carruagem mental que manifesta tudo, ela vai ficando, se tornando tão consciente que ela vai se ligar ao espírito e, tipo assim, a alma faz a vontade do espírito e o espírito faz a vontade de Deus. Daí esse é a beleza de você estudar o Bhagavad Gita, porque você vai saber se autoconduzir nesse mundo, nesse tipo de perfeição. Perfeição não significa que você é melhor que as pessoas desse mundo material que estão dormindo e que naturalmente são chamadas, né, imperfeitas, certo? Então, perfeição significa isso, que você está acordado, que você está vivendo na sua energia superior. Então você vai ser perfeito como é perfeito o divino, que nunca deixa de viver em sua energia, que a gente fala superior, mas a energia de Deus é absoluta, né? Quando falamos o termo superior em relação à alma que somos, significa que nós somos uma energia de Deus que tem consciência. Essa consciência ativa, né? Que percebe, né? Tit, essa percepção de conhecimento, de compreensão. Essa é a característica da energia superior. Ela existe por si mesmo. Né? Então isso é fabuloso, né? Deus cria uma energia, espíritos que existem assim, como se estivessem separados de Deus. Isso se formos meditar, é muito incrível. Certo? Já que tudo é Deus, mas tem esse charme, vamos dizer assim, de que Deus te dá a condição, você sendo uma centelha espiritual dele, de se relacionar com ele. Você é Deus, né, centelha espiritual, energia superior consciente, se relacionando com a energia absoluta da qual você é derivado, né, é criado dessa fonte. Isso tudo é um nível de entendimento da intuição para cima. O intelecto, a mente, nunca vai conseguir compreender, apesar dela captar mais ou menos, né, isso, né, essa coisa da unidade qualitativa com Deus. Deus é quantitativamente, né, infinito, e nós somos qualitativamente iguais a Deus, mas somos infinitesimais. Porém, quando o infinitesimal se une ao infinito, é como se você tivesse uma espécie de onisciência. Igual o Arjuna, né? Ele conseguiu, ali no meio da batalha de Kurukshetra, enxergar todo o universo de uma vez só. Como é isso, né? Significa que isso aí é um exemplo do Bhagavad Gita, que estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós e tudo está se correlacionando, tudo está unido, e quando você adquire essa consciência, vamos dizer assim, mais abrangente, você consegue entender isso, né? Essa forma humana nossa aqui é muito limitada. A gente vive num mundinho particular, fechado, em nossas crenças limitadas, questionando tudo, duvidando, e isso faz com que hesitemos de nos render aos pés de lótus de Deus, porque Ele está falando isso. Você só vai me compreender se você se render, né, se render aos meus pés e praticar o serviço devocional. Senão você não vai me entender assim como eu sou, porque você não tem essa capacidade. Então você tem que purificar a sua mente. Por isso que existem certas regras, certas regulações, certas práticas espirituais que não são uma obrigação, são um entendimento do espírito que, para ele sair da mente materialista, da mente condicionada, contaminada, ele tem que limpar, né, a poeira do espelho da mente, como diz o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Certo?
Se tem um espelho e você não enxerga a sua presença espiritual, né, em frente ao espelho, então você tem, porque está empoeirado, então você tem que limpar. Para limpar, isso tudo tem que fazer: cantar o santo nome, desejar avidamente estar com Deus, ter respeito por tudo, ser tolerante, ser humilde. Enfim, aqui tem um verso do Bhagavad Gita que podemos ler também agora, daqui a pouco, que fala sobre todas essas qualidades que devemos adquirir. Que o Senhor Krishna fala: ó, para você tem que fazer alguma coisa por você. Se você quer se libertar completamente dessa energia material, nesse sentido em que o contato com ela causa misérias atrás de misérias, reencarnações atrás de reencarnações, é só você seguir o que eu estou falando aqui. Aí você vai se libertar dessa prisão mental. É isso que é a Matrix. A Matrix não é um lugar, não é a energia material. É como você está se relacionando com a energia, com qualquer energia. Se você permanece no espírito, na perfeição de ser, aonde você estiver, seja nos planetas inferiores, né, superiores, no mundo espiritual, no mundo material, não importa onde você estiver, se você estiver consciente do espírito e rendido aos pés de lótus de Deus, você está situado na posição perfeita de ser, executando o serviço devocional, ou seja, atividades em Bhakti Yoga, onde você está sempre direcionando o seu amor para Deus. Isso é a vida do espírito. A vida do espírito não tem muita complicação. É você estar em Deus e pronto. Nessa situação, você atinge aquilo que é chamado a perfeição. Temos conceitos assim muito loucos, né, sobre ser perfeito, né? Ser perfeito não tem nada a ver com matéria, com valores morais, materiais, caráter, né? Um tipo de ser assim, santo, espiritual. Não, perfeição significa que você sabe quem é Deus e todos os dias, ou momento a momento, você está devotando o seu espírito a ficar presente nessa conexão de Deus, que bondosamente te acompanha vida após vida dentro do seu coração místico. Então feche os olhos, né, medite na forma de Deus dentro do seu coração, entenda que essa forma é uma expansão da fonte original, o Senhor Krishna. Medite nos passatempos do Senhor Krishna, no santo nome do Senhor Krishna, nas palavras do Senhor Krishna no Bhagavad Gita, enfim. Vá criando vamos dizer assim, uma fusão consciencial com Deus, e aí você vai atingir a perfeição, e você também não vai deixar de ser você, o que você é, e também vai gostar de estar aqui nesse mundo material. Se você está acordado, né? Se você está enxergando as coisas como elas são em sua posição verdadeira, que é isso que Krishna fala aqui no último verso, né? Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato com a energia material. Então fala aqui, a perfeição é o fato de poder ver o eu com a mente pura. Tá? Então você tem que ficar com a mente pura e tem que se auto-enxergar. E aí você passa a controlar a mente no sentido de que você vai cocriar um mundo onde esse mundo é a presença de Deus, você observa Deus em tudo, e isso é a harmonia completa, o equilíbrio completo. E aí, com a mente pura, e sentir, né, a perfeição significa sentir prazer e regozijo no eu. Não existe prazer da carne, não existe prazer material. Todo prazer, ou ananda, né, como se fala, ou felicidade, é mais como bem-aventurança, que é algo mais ligado ao espiritual, né? Felicidade é mais um termo mental. Porém, bem-aventurança se relaciona a essa perfeição de ser nesse mundo, nessa paz, né, transcendental, onde você está caminhando aqui nesse mundo completamente interagindo com Deus. Então isso significa regozijar-se no eu, como Krishna está falando aqui, ó, sentir prazer e regozijo no eu. Você o tempo todo, né, está lembrando quem você é. Tem aquela expressão do Cristo, né, eu sou a ressurreição e a vida. O seu eu, aquilo que você é, ele é um fator fluido com Deus, né, e está fluindo.
Então você está ressurgindo, está renascendo a cada momento, dentro desse contexto mental. Então você é a ressurreição e você é a vida desse contexto no qual você está usando, utilizando a sua forma humana para atingir esse patamar de compreensão perfeita de Deus, da sua natureza, de uma forma realizada, é claro, não só teórica, e para isso você tem que movimentar as suas energias. Deus ele só pode compactuar com você, já que você tem a liberdade, a independência de escolher o que você quer. Então é como se fosse uma condição. Deus ele só vai interagir com você quando você realmente verdadeiramente, não assim com a curiosidade, eu quero conhecer Deus. Não, você tem que se render. Se render significa que você entrega a sua diretriz de vida para que Deus possa, né, se revelar para você quando você está purificando a sua mente. Não adianta você querer entender Deus ou entrar em contato com Deus se sua mente não está pura. Então, mente pura, né? Pureza não significa moralidade, essa moralidade de ser bonzinho, de ser isso, ser aquilo nesse mundo. A pureza significa que você está atingindo esse ponto espiritual de si mesmo, e a partir do momento que você atinge o eu, a sua realidade espiritual, essa chamada moralidade, ela surge naturalmente. Né? Naturalmente, por isso que no último verso do Bhagavad Gita, Sanjaya está dizendo para Dhritarashtra que onde está Krishna e Arjuna, ali também está a moralidade. Você só pode falar em termos de moralidade nesse mundo quando você está vivendo, interagindo com a energia de Deus. Porque aí você fala assim, mas Arjuna não tinha moralidade porque ele era um santo, mas foi para uma guerra, assim como é que é a guerra de Kurukshetra, né? Mas por Arjuna ter ido para a guerra sob uma missão, né, divina, orientado, né, o próprio Deus estava presente ali naquele momento, então Arjuna cumpriu o princípio mais elevado de moralidade. O que é moralidade? É você viver fluindo em Deus nesse mundo e fazendo aquilo que Ele está te pedindo e você sabe que isso que é o certo, tá? E não assim, como essas pessoas usam o nome de Deus em vão para justificar guerras, atrocidades. Assim, essas coisas assim não são concebíveis, né? Então, querer justificar que você bote uma bomba no corpo porque vai explodir em nome de quem, de sei lá, e que aí você vai para o paraíso, assim, essas coisas assim são meio, né, coisas do falso ego, né? Então, tudo tem um entendimento maior, tá? Então, sentir prazer e regozijo no eu. Não é isso que nós queremos? Sentir prazer, sentir felicidade nesse mundo. Que lindo, acordei hoje. Gratidão, gratidão. Nossa, aí você está sempre com Deus o tempo todo, porque tudo é Deus. Então não tem como você estar separado de Deus, mas você tem que viver isso, você tem que sentir isso. Né? Então isso é o rejubilo do eu. Certo? Quando você acorda, você já medita nos pés de lótus de Deus, você canta uma japa, quando você está fazendo suas ações materiais, você está sempre lembrando de Deus, como você deve ser guiado para as ações, para os seus movimentos nesse mundo material, porque tem o lado material, e aí você faz as coisas, mas é bem diferente do que uma pessoa que só acredita em Deus, que vai ler na igreja, vai rezar, mas aí parece que separa as atividades materiais da vida chamada, né, religiosa, espiritual, e aí vai fazendo as coisas materiais. Isso é bem diferente de um devoto. O devoto, as atividades materiais se chamam, né, serviço devocional. Você está sempre lembrando, está sempre servindo a Deus em tudo que você faz. E se alguma atividade que você faz nesse mundo material não é concernente a essa vibração recíproca com a energia divina, você abandona esse serviço material que às vezes não tem nada a ver. Quando está se devotando a Deus, né, atividades que tenham prática de violência, por exemplo, de um modo assim, né, mental, vamos dizer assim,
Você sai fora disso e começa a procurar algo que tenha mais a ver com a situação espiritual. Seu coração, ele vai dar a resposta para você. Se você está se sentindo mal com coisas que você está fazendo, que você está pensando, que você está sentindo, mas isso sem, tirando toda aquela coisa de culpa, de vergonha que as religiões, as filosofias, as políticas, né, tudo que uma sociedade implanta no seu coração. Então, naturalmente, quando você está no espírito, seu coração está pulsando essa sincronia com a energia divina. E aí você sabe o que você vai fazer, né? Fazer para ser, né? Não fazer para ter. Né? O ter é consequência daquilo que você está sendo. E aí você faz coisas que sempre estão te atraindo à opulência de Deus, o amor, a satisfação, a gratidão, as boas relações, a inteligência sua aumenta para você, né, inspirado, poder falar de Deus. Então tudo se torna muito mais maravilhoso, você fica mais tolerante, você respeita as pessoas, você não julga, você não critica, você fica meio neutro, né? Você não fica frio, insensível, você fica neutro, porque você já não se envolve mentalmente com as situações que vão trazer desequilíbrios energéticos, porque agora você é o senhor da sua mente, você é o senhor das suas emoções, e essa é a vitória, né? Como dizia o senhor Buda, é mais fácil conquistar milhares de guerreiros numa batalha do que conquistar a si mesmo. Então isso é conquistar a si mesmo, chegar nesse ponto de perfeição, de rejubilo no eu, de estar sempre caminhando nesse mundo, numa espécie de meditação alegre, feliz, com bom humor, com criatividade. E o mundo vai estar acontecendo do jeito que tem que acontecer. Você não tem que interferir em nada, você simplesmente tem que vir aqui, passar a mensagem, passar a sua realização, a sua boa energia e deixar o mundo acontecer. Não está errado. Se o mundo, né, é igual o cara lá no inferno, é horrível, mas o inferno é essa a natureza do inferno. O inferno existe para burilar os espíritos que estão assim, com consciência muito animalizada, que são pessoas, né, demoníacas mesmo. Então é ruim? Não. Se tem gente lá no inferno, é porque faz parte. É bom para aquele espírito, né? Senão ele nunca vai evoluir. Então o sofrimento, tudo faz parte, é bacana. Agora, se você não quer viver miséria, em qualquer dimensão que você esteja, você tem que fazer isso aqui que o Senhor Krishna está falando, né? De passar a querer atingir esse estado de samadhi, sem pensar que isso é uma dificuldade, né? Como parece assim, nossa, aquele santo lá ficou 300 anos meditando na caverna, aí agora ele está em samadhi, está em silêncio assim, por vários anos. Assim, não tem sentido. Se você conhece quem é o Senhor Krishna, se você tem a Japamala, né? A Japamala, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare. Você já está com Deus, você já está em samadhi, quando você está cantando o santo nome. Só que inicialmente a pessoa não compreende muito bem, né? Como? Não, você está cantando, você já está com Deus. Deus já está presente na sua língua. Só que tem fases do cantar. E vai chegar um ponto que você vai cantar sentindo o amor de Deus. Você vai estar adorando a deidade, você vai estar sentindo Deus. Você está lendo o Bhagavad Gita, é Deus, é incrível isso. Certo? Não tem essa dificuldade. Você tem que fazer a sua energia superior se manifestar para que através dessa expansão de consciência, dessa ligação, né, ou conexão com Deus mais íntima no seu coração, Deus vai se revelando e tudo que está relacionado com Deus nesse mundo, né, ele vai se manifestar dessa forma de relação de amor. Você passa, beijo, dá um beijo no Bhagavad Gita, você está dando um beijo em Radharani, né, em Balarama, em Krishna, diretamente, entende? Então, Krishna fala, né? Quando você está nessa perfeição, está em samadhi, com a mente pura, quando você está sentindo prazer, né, e bem-aventurança no eu, aí Krishna fala, neste estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais.
tá? Então, seus sentidos, eles podem estar te conectando a uma energia mais densa, quando ele, em relação a esse corpo físico, né, ele está saindo para fora, porque da onde está vindo esses sentidos? Você tem que se perguntar isso, né? Ah, no mundo espiritual não tem sentidos, é tudo um vazio, né? Não é assim. Os sentidos existem por causa de você. Você é a vida que, da onde se manifestam os sentidos. Na realidade, os sentidos que você tem são transcendentais. Originalmente, os seus sentidos são transcendentais. Agora, quando você esquece do espírito e o espírito passa a se identificar com o corpo material, esses sentidos, né, que formam os olhos, os ouvidos, né, esse corpo é formado através dos sentidos, que a mente é o centro desses sentidos, e através dos sentidos você cria uma forma incrível, humana, e esses sentidos passam, né, dentro de uma relação com a alma, a perceber, a cocriar um mundo, certo? Todo esse mundo, na verdade, ele está, vamos dizer assim, dentro da mente. Então, o cérebro, ele está ligado diretamente com a mente. Você observa, por exemplo, aqui no caso dos olhos, esse mundo externo, ele se forma, né, dentro da sua mente, são impulsos elétricos, onde você está vendo formas, que através dos sentidos podem ser tocadas, ouvidas, né, vistas, cheiradas, saboreadas. E aí, também tem sentidos superiores, né, que às vezes na forma humana você ainda não compreendeu, mas esses sentidos originalmente são transcendentais. O que é o sentido transcendental? É quando você está vendo Krishna, quando você está ouvindo sobre Krishna, falando sobre Krishna, cheirando, por exemplo, as flores oferecidas aos pés de lótus de Krishna, tocando, né, os devotos, tocando aqui o Bhagavad Gita, tocando, enfim, entendeu? Tudo você tem que entender isso. Agora, quando você está se identificando com o corpo, você achando que é o corpo, os seus sentidos é meio assim que se materializam. Eles tomam a relação com o corpo físico. E aí você passa, através desses sentidos, a criar o quê? Desejos de desfrutar a matéria, de encontrar essa felicidade que Krishna está falando aqui, né? Essa felicidade transcendental ilimitada, você está tentando encontrar nesse mundo através dos seus sentidos que estão completamente poluídos pela falsa identificação com esse corpo material, que é o que se chama falso ego. Então Krishna fala, neste estado jubiloso, onde você está vivendo no eu, aí sim agora você está em posse dos sentidos reais daquilo que você tem, né? Então, nesse estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através dos sentidos transcendentais. Espero que tenha ficado claro essa explicação, para a gente saber de onde está vindo, né, a natureza desses sentidos. Quem está dando a vida, de onde esses sentidos estão emanando. Né? Então, tudo vem do espírito. Tá? Então, isso aí você automaticamente compreende que os sentidos de Deus, do qual você deriva como parte, né, ele é o todo, esses sentidos eles se apresentam absolutamente na suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. E por isso ele, através dos seus sentidos absolutos, desfruta da relação com suas partes integrantes naquilo que se chama o mundo espiritual Vrindavana. Não adianta você querer pensar que Deus é uma energia, que não tem sentidos, que sentidos são coisas materiais e que você tem que abandonar todos os seus desejos, todos os seus sentidos, virar um vazio, um nada, e aí a sua vida vai ser esse auto-engano. Assim. Você está perdendo o seu espírito, certo? Por isso que o aspecto impessoal, Krishna no capítulo 12, ele fala, é meio complicado. A prática superior é a Bhakti Yoga, é você usar os seus sentidos em serviço devocional enquanto você está aqui nessa forma humana, para usar, né, o seu desejo natural, que os sentidos promovem, que querem, para desejar Deus, desejar conhecer quem é Deus. Tá? Então ele está falando, quando você está nesses sentidos reais, que é o que a gente está falando aqui, Krishna está falando assim, ó, nesse caso, ele, né, que está em Samadhi, o espírito, o eu puro, jamais se afasta da verdade.
Quem é a verdade? A verdade absoluta é Krishna, ele é a fonte de tudo. E daí, quando você está vivendo nesse rejubilo no eu, com os sentidos transcendentais, você jamais se afasta da verdade, porque agora você está vivendo nos sentidos reais. Você está vendo, você está ouvindo o que é ilusão, o que é. Você está discernindo o tempo todo, você está usando a sua inteligência para saber o que é real, o que é irreal, o que é temporário, o que é eterno. O que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. O que é favorável, o que é desfavorável. O que é a moralidade real e o que é a moralidade mental. Você compreende tudo isso e passa a viver a sua vida de forma muito gratificante. Tá? Então, Krishna está falando aqui. Você só se afasta da verdade quando você está no falso ego. Quando você está na verdade de si mesmo, né, e conhecerás a verdade vai libertar você. Vai libertar você de quê? Da ilusão. Não tem assim que pensar nada. O espírito é uma coisa muito simples de entender, é aquilo que você é e pronto. Não esqueça daquilo que você é e essa tentativa de manter a lembrança, né, mesmo sem realização, essa prática constante é que vai fazer você chegar ao ponto de realizar aquilo que você é. É isso que Krishna está explicando no Bhagavad Gita. E automaticamente, na medida que você ascensiona a sua energia, você vai se desapegando da energia material. Ou seja, desse falso conceito, ou seja, de querer aplicar o seu sentido só para desfrutar da energia material, que é exatamente aquilo que se chama luxúria, que é o que mata a alma. Então, o que você quer? O que você quer é o que Deus pretende e vai manifestar na sua vida. Entendeu? Então, nesse caso, ele jamais se afasta da verdade e ao obter isto, né, essa permanência fixa na energia divina e do eu real, né, vê que não há ganho maior. Krishna, ele simplifica, cada verso ele simplifica tudo muito fácil, certo? Qual é o maior ganho nesse mundo? É você viver naquilo que você é, no eu, na sua realidade. De que adianta ganhar o mundo se isso implica em perder o eu, a alma, o espírito? Então você tem que ganhar o espírito. Tão logo você ganha o espírito e se conecte com Deus, o seu mundo está ganho, o seu mundo é vitorioso, você é um co-criador feliz da sua vida, você vai manifestar o que você quiser, você vai ter poder místico, poder iógico, tudo para usar a vida favoravelmente para você despertar o seu corpo espiritual e após a morte voltar para o mundo espiritual. Não é para ir para os mundos celestes, não, para os mundos dos extraterrestres, civilizações superiores, planetas de origem. Você tem que voltar para o mundo espiritual, vai com Loka Dama Vrindavana. Certo? Então, não há maior ganho. Situando-se em tal posição, ele, né, o devoto, nunca se deixa abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Porque não tem dificuldade, tem a dificuldade, mas o devoto, ele nunca entra nessa vibe negativa desse mundo, ele não está se preocupado com o caos do mundo, ele entende que tudo que está acontecendo por falta de consciência espiritual e ele vai tentar dar o melhor dele para despertar as pessoas, para falar coisas que cheguem aos corações, né, dessas mesmas pessoas. Então, essa é uma característica de quem está vivendo no eu real, que ele não se abala porque ele compreende, né? Conhecimento é poder. Então pode vir todas as dificuldades. Aí no final, né, é isso que Deus fala. Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. Está aqui a fórmula, né, a solução. Se você não quer mais viver miseravelmente, sofrendo nesse mundo material, cheio de angústia, de dúvidas, de tempo, né, você tem que conhecer, realizar essa verdade de si mesmo, e aí naturalmente acontece o samadhi, você está sempre com Deus, Deus é tudo, e sua vida se torna bem-aventurada, e é isso que eu desejo para vocês, né, através desses nosso tempinho aqui, né, desse nosso bate-papo, aula, reflexão. Ok, queridos? Fiquem sempre com Deus,
Um beijo no coração, muita luz e vamos praticar aí para atingir o objetivo perfeito da vida. Haribo!